Cumprimento todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Que bom que nesta noite de domingo você fez a melhor escolha, escolheu estar aqui nesta casa de oração. Para mim é um prazer, um privilégio retornar. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Jonatas Queiroz. Eu fui pastor auxiliar aqui desta igreja no ano de 2021 e 2022. E desde o final de 2022 até agora, semana passada, eu estive como pastor do distrito vizinho aqui, distrito do bairro de Lourdes, e nós estamos agora, neste momento, em processo de transferência pastoral, uma transferência interdivisão. Estamos sendo transferidos para a divisão transeuropeia, para pastorear a igreja na Suécia. E aí, durante esse processo de transferência, que é um pouco demorado, visto de trabalho, de residência, enquanto isso, permaneceremos aqui na cidade, atendendo, auxiliando as igrejas. Então, é uma alegria retornar e, quem sabe, em outro momento, até o começo do ano que vem, estaremos juntos novamente. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 38. O título da mensagem é O Herdeiro Improvável. O Herdeiro Improvável. Livro de Gênesis, no capítulo 38. Antes de entrarmos de maneira mais profunda na história de Judá, que será a mensagem central desta noite, claro, precisamos falar um pouco sobre a introdução da história de Judá, que passa pela história de José. Judá foi o quarto filho de Jacó, o quarto filho de Lia. O nome de Judá significa louvor ou ações de graças. Quando Judá nasceu, a sua mãe Lia disse, segundo Gênesis 29, verso 35, desta vez louvarei ao Senhor. No momento do nascimento deste menino, Lia louvou e agradeceu a Deus pelo nascimento do seu quarto filho, Judá. Judá surge na narrativa bíblica antes do capítulo 38, que descreve alguns momentos especiais, mas trágicos de sua vida. A narrativa do capítulo 37 apresenta a conhecida história de José. No início do capítulo, a Bíblia nos diz que para contar a história de Jacó, o autor Moisés conta a história de José. E dentro da história de José está a história de Judá. Apesar de Judá não ser o primogênito, na altura da história que se passa com José e seus irmãos, que tramam a morte daquele jovem sonhador, naquela altura, Judá já deveria ser o líder dos irmãos. Afinal, os seus irmãos mais velhos, como Rúben, no capítulo 35 do livro de Gênesis, no verso 22, a Bíblia diz que Rúben deitou-se com Lia, aliás, com Bila. Bila era a concubina de seu pai, Jacó. Rúben protagonizou uma cena, uma história, um capítulo triste na vida daquela família. Traiu a confiança do seu pai e, portanto, perdeu o direito, como primogênito, de ser o líder dos irmãos, o líder da casa. No capítulo 34, no verso 25 ao verso 31, vemos que Simeão, Levi, também traíram a confiança do pai ao tramarem contra os siquemitas, pedindo a eles que se circuncidassem. E então, após estarem doentes, frágeis, eles ali tiveram a sua vida ceifada. 3 filhos mais velhos que traíram a confiança de Jacó, que outrora foi um enganador e passou a ser enganado pelos seus próprios filhos. De tal maneira que agora Judá deveria assumir o posto, ainda usufruindo da confiança do pai, do líder da casa de Jacó, da casa que Deus escolheu para dar origem ao povo de Israel, para que o Messias viesse a este mundo. Mas o capítulo 37, que é conhecido por todos nós, registra essa trama que mencionei, de irmãos que, ao verem ao longe José, que vinha ao encontro deles a pedido do pai, irmãos que planejaram matar o menino.
Jogaram ele no poço, a pedido de Rúben, que no verso 21 do capítulo 37 diz: olha, não vamos matar o menino, joguem ele no poço. Porém, mais adiante, aparece na cena Judá, que antes mesmo do capítulo 38, poderia exercer protagonismo na biografia, na história de José. Mas o verso diz, verso 25 do capítulo 37, que quando eles olharam, viram uma caravana de ismaelitas com seus camelos, e o verso 26, disse então Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão, esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos a mão sobre ele, pois é o nosso irmão de nossa carne. Seus irmãos então concordaram. No primeiro momento, a atitude de Judá parece um tanto quanto nobre diante do caos que eles estavam vivenciando. Afinal, alguém pode pensar: ora, é melhor vender do que matar. Sobre esta perspectiva, talvez a atitude dele tenha sido melhor do que os irmãos que queriam ceifar a vida de José. Mas, na verdade, esta atitude conduziu Judá, que deveria assumir o posto de líder dos irmãos, que ainda usufruía da confiança do pai. Esta atitude, ao sugerir a venda de José, esta atitude colocou Judá no caminho da desgraça. De tal maneira que no capítulo 38, após esta introdução, a Bíblia nos diz: aconteceu que por este tempo, Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita chamada Ira. Vamos parar por aqui. Após os irmãos retornarem para a casa do pai, mentirem para o pai, Judá não podia mais suportar viver na presença do pai. Quem sabe, em todos os momentos que Judá contemplava a face do pai, ele se lembrava daquilo que havia sugerido aos irmãos. Ele poderia ter usado a sua autoridade para dizer: não vamos vender, nem vamos matar, vamos poupá-lo, porque ele é sangue do nosso sangue. Não podemos trair a confiança do nosso pai, como Simeão, como Levi, como Rúben traíram. Diante da vergonha de não conseguir mais conviver com o seu pai, o texto diz, no capítulo 38, que agora dedica algumas linhas para a história de Judá. O texto diz que agora Judá, ele se aparta da casa do pai. Queridos, muitas vezes em nossa caminhada cristã, a mesma experiência se repete com você e comigo. Diante de pecados não resolvidos, diante de cenas lamentáveis, nós somos tentados a nos afastar da casa do pai. Judá deveria continuar vivendo na presença do seu pai, conduzindo a sua família, que ele ainda não havia constituído, mas ele deveria conduzir a sua família perto dos irmãos, na casa do pai. Deus tinha planos para aquela família, para aquela descendência, mas o pecado de Judá o conduziu para longe da casa do pai. Algumas vezes o meu e o seu pecado também nos convidarão para que nós nos afastemos da casa do pai. Mas longe da casa do pai, queridos, só há o caos, só há tragédia. De tal maneira que o caminho, a história, a biografia de Judá, ela passa então por uma trajetória descendente. A partir do momento que ele tem a trágica ideia de vender o irmão, ainda que estivesse poupando a vida dele, a sua história passa a ser uma história triste. O verso 2 continua dizendo que após ele ter ido morar com os cananeus, ficar ali na casa de um adulamita, o texto diz no verso 2, ali viu Judá uma filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou de Er. Tornou a conceber e deu à luz a um outro filho, e a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda, e deu à luz a outro filho,
cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Vamos parar por aqui. Esta é a primeira vez na narrativa bíblica que o texto mostra de maneira clara que Deus tirou a vida de alguém de maneira intencional. Diante dos olhos de Moisés, o autor, e daqueles que estavam vivenciando estas cenas, estes capítulos na história da família de Judá, Deus, por reprovar uma atitude que para nós é desconhecida, tirou a vida do primogênito de Judá. Este, infelizmente, veio a falecer. A história continua dizendo no verso 8, que então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão e cumpre o levirato e suscita a descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, a sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser um homem. Pois disse, para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Havia esta lei do levirato que estabelecia que o irmão do falecido deveria assumir a responsabilidade sobre a viúva, deveria casar-se e suscitar descendência. Seguindo a tradição daqueles dias, Judá então entregou Tamar, aquela que havia sido a esposa de seu primeiro filho, entregou então ela ao segundo filho, a Onã, após ter falecido. Mas para surpresa de Judá, aquela mulher, na visão dele, carregava uma maldição. Na mente de Judá, a culpa era de Tamar. Ora, de maneira sobrenatural, o primeiro filho faleceu após alguns anos vivendo com ela, não sabemos quanto tempo. Ele entrega, então, cumprindo a lei do levirato, para o segundo filho Onã, e ele, de maneira misteriosa, também vem a morrer. Judá ainda não havia compreendido que o problema estava no pecado dos seus filhos, e não numa suposta maldição que Tamar carregava. Infelizmente, Judá, dentro da experiência familiar, experimentou o que causou no coração de seu pai. Por culpa dele, o pai Jacó entendia que havia perdido um filho. Judá, neste momento, passou a experimentar a dor que um pai sente ao perder um filho amado. Assim como Jacó traiu e foi traído, assim aconteceu com Judá, que traiu a confiança do pai e, infelizmente, experimentou uma das dores mais cruéis que um pai ou uma mãe pode experimentar: a morte de um filho. O texto continua dizendo que, como lemos, que ele dispensou Tamar. Ele não queria mais ter a responsabilidade sobre aquela mulher. Ele dispensa aquela mulher para que ela voltasse para a casa do pai e vivesse como uma viúva, sem direitos, sem um homem, sem um casamento. Afinal, na visão dele, se ele entregasse Tamar para o terceiro filho, o que aconteceria? O terceiro filho morreria. Afinal, ele ainda estava nutrindo em sua mente a maldição, a culpa é de Tamar. Ele ainda não havia compreendido que haviam pecados naquela família, naquela casa, que precisavam ser perdoados, para que então a bênção de Deus retornasse sobre aquela casa, sobre aquela família. Queridos, quando nós jogamos certos pecados
para baixo do tapete, sem que estes pecados sejam resolvidos, sem que estes problemas sejam solucionados em nosso relacionamento com Deus, o que nós iremos colher é morte. O que nós iremos colher é o pecado, é a tragédia, é o caos. Eu me lembro da história de Josué no capítulo 7, o pecado de Acã, a família, não é? Que escondeu os despojos da guerra. E Deus disse, enquanto não houver santificação, enquanto não forem removidos os pecados, a minha bênção, a minha presença não permanecerá com o meu povo. Foram derrotados diante de Ai, porque estavam colocando pecados debaixo do tapete. Essa família precisava resolver o seu relacionamento com o Senhor. Pecados precisavam ser perdoados. Esta família precisava ser consagrada ao Senhor. Afinal, Deus havia escolhido Judá. Deus havia escolhido Jacó. Mas eles estavam bloqueando a bênção divina pelos pecados acariciados que estavam cometendo no seio familiar. Enquanto eles não removessem esses pecados, a bênção de Deus não retornaria. Judá, que desenvolveu a sua família com os cananitas, havia experimentado o que muitas famílias hoje estão experimentando. Um processo de aculturação. Uma assimilação da cultura local, que muitas vezes é pagã, maléfica e conduzirá as nossas famílias a capítulos trágicos que nós não gostaríamos que jamais existissem e fizessem parte da nossa história. Vivendo como um cananeu, comendo como um cananeu, se relacionando com cananeus, ao invés de afetá-los, ele estava sendo afetado. E os seus filhos demonstram este relacionamento, esta conduta perversa que haviam adquirido vivendo entre os cananitas. Mas o texto continua dizendo que no verso 13, comunicaram a Tamar, eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquiar as ovelhas. A esposa de Judá havia falecido, como o verso 12 nos apresenta. O texto diz que após o luto, ele então colocou em seu coração o desejo de ir para a festa dos tosquiadores. Esta era uma festa que se assemelha muito com o carnaval em nossos dias. Uma festa que apelava para os prazeres da carne. Enquanto Tamar estava vivendo na casa de seu pai, vestindo as vestes de sua viuvez, como a narrativa nos apresenta, Judá, nutrindo os desejos da carne, se colocava mais uma vez no caminho do pecado, nutrindo no seu coração o desejo de ir para a festa, de curtir, de nutrir os desejos da carne. E, queridos, muitas vezes essa tem sido a experiência dos filhos de Deus. Eu e você fomos eleitos pelo Senhor. Eu e você fomos escolhidos para um propósito sublime nesta terra, assim como Judá, que pertencia à família de Jacó, de Israel. Mas ele ainda era um homem que não havia experimentado a conversão em seu coração. Era um homem que ainda estava imerso no pecado. E ao Tamar saber que ele estava indo para a festa do carnaval da época, a festa dos tosquiadores, dos homens que viviam sobre os prazeres da carne na região de Canaã, Tamar então tem uma ideia, ela se coloca então em um local estratégico. E o texto diz, no verso 14 em diante, que quando Judá passou, ele contemplou aquela mulher que estava com um véu em sua cabeça, e ele teve Tamar como uma prostituta. E viu ali uma oportunidade perfeita para satisfazer os prazeres da carne, ignorando completamente o assim do Senhor e a vontade de Deus. Mais uma cena trágica que o conduziria para um desfecho triste. O texto diz no verso 17 que após eles terem
uma relação, coabitarem. O texto diz, ele respondeu diante do pedido de Tamar, para o pagamento, enviar-te-ei um cabrito do rebanho, para pagar por aquilo que nós acabamos de vivenciar. E ela respondeu, dar-me-ás penhor até que o mandes, né? Envies o cabrito. Verso 18, respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Jacó, neste momento, entregou o cajado que representava a sua realeza. Jacó entregou o seu anel, que representava a sua autoridade, e o cordão que representava a sua nobreza. Ele colocou nas mãos dela uma prova cabal de que realmente ele havia tido um relacionamento com ela. Afinal, ela sabia que posteriormente ninguém acreditaria na sua versão daquela história triste. O texto continua dizendo que depois Judá enviou o cabrito, dizendo aos seus servos, olha, encontrem uma prostituta no caminho e entreguem este cabrito a ela. No entanto, ela não era uma prostituta, evidentemente, nós que somos os leitores modernos, sabemos disso. E ao não encontrar nenhuma prostituta, os homens voltaram a ele e perguntaram, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Olha só, na visão de Judá, aquela mulher era uma prostituta cultual. Verso 22, tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma, isso não existe. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Judá, queridos, estava mais preocupado com a sua reputação do que com o seu relacionamento com o Senhor. Após aquela cena de pecado, ele caiu em si e entendeu que se aquela mulher divulgasse o cajado, o cordão e o anel, todos naquela região saberiam o pecado que ele havia cometido. Mas ele não demonstra na narrativa a preocupação de seu pecado diante de Deus. Ele demonstra a preocupação de que os outros passassem a saber e então a sua reputação caísse por terra. Quem sabe a história chegaria para os seus irmãos. E queridos, quantas vezes essa tem sido a nossa experiência com o pecado? Nós estamos mais preocupados se os outros irão saber do que se verdadeiramente Deus sabe. Porque nada está oculto aos olhos do grande eu sou. Nada pode ser escondido de Deus, que sonda o meu e o seu coração e vive entre nós e em nós pelo Espírito Santo. Mas quantas vezes, ao invés de clamarmos perdão, ao invés de nos arrependermos e buscarmos consertar as coisas diante de Deus, nós estamos mais preocupados em consertar o estrago que fizemos no nosso dia a dia para que a nossa reputação não seja ameaçada. O texto continua dizendo que, infelizmente, para Judá, ele descobriu que era Tamar, a mulher que havia tido um relacionamento com ele. E o verso 26 diz, reconheceu Judá, depois que Tamar demonstra os símbolos que atestavam de que de fato ela havia tido uma relação com ele. Reconheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a selar o meu filho e nunca mais a possuiu. Queridos, eu entendo que a história de Judá passa por uma mudança. O ponto da virada da história de Judá é o verso 26, quando Judá confessa o seu pecado diante dos homens e diante de Deus. Ele deixou claro que a culpa não estava com aquela mulher que ele estava culpando já há algum tempo. A culpa estava nele, que havia cometido aquele pecado. E se você deseja experimentar restauração diante de capítulos sombrios que você tem
em sua história, em sua biografia. Para isso, queridos, é necessário a confissão e o arrependimento diante de Deus. A confissão nos coloca no caminho da restauração. Judá confessou e abriu a sua vida para que a maldição fosse removida, para que a ausência de Deus, das bênçãos de Deus, não fossem mais sentidas e gerassem consequências maléficas. E abriu a sua vida para que então ele fosse transformado, restaurado pelo Senhor. Ele exaltou aquela mulher diante de sua indignidade. E o verso 27 demonstra que gêmeos nasceram desta relação controversa. E o nome desses gêmeos, segundo o verso 27 e o verso 28, um deles se chamava Pérez e o outro se chamava Zera. De uma maneira sobrenatural, Pérez, que antes estava em segundo lugar, porque em primeiro lugar saiu a mão de Zera, a parteira logo marcou a mão do menino para que todos soubessem que ele era o primogênito, mas ele voltou para dentro do ventre de uma maneira miraculosa, sobrenatural, e Pérez, dando um mortal ali dentro do ventre, saiu primeiro de tal maneira que a parteira experiente ficou profundamente tocada. E ela diz no verso 29, como rompeste saída? E lhe chamaram aquele menino Pérez. De uma relação complicada, de uma relação conturbada, saíram dois meninos. Dois meninos que, aliás, um deles faria parte, inclusive, da genealogia de Cristo Jesus. E eu entendo, queridos, que ao contemplar a história de Judá, que se entrelaça com a história de José, ao longo dos capítulos finais do livro de Gênesis, eu vejo um homem que aproveitou a oportunidade do pecado mais trágico de sua vida para experimentar a restauração de um Deus que é especialista em reescrever histórias, em restaurar vidas e mudar destinos. Quem sabe você esteja neste momento recapitulando a sua história, relembrando algum capítulo trágico que você vivenciou, que você, quem sabe, gostaria de apagar de sua biografia. Quem sabe você não tem autoridade, habilidade ou poder de mudar o passado, mas, querido, Deus tem o poder de mudar o seu presente, mudar o seu futuro. Judá, se permanecesse no pecado, continuaria protagonizando capítulos trágicos em sua vida, mas ele escolheu se colocar no caminho da restauração. A história de José é longa, nós não temos tempo para abordar todos os capítulos dessa história, mas nós vemos dentro da história de José, quando os irmãos de José vão ao Egito, que agora Judá se comporta como líder da casa. Eu entendo que após este capítulo, este homem que já estava viúvo, sem os seus 2 filhos mais velhos, ele retornou para a convivência da casa do pai. Ele entendeu que o pecado não poderia mais separá-lo do amor de Jacó, do amor da casa do pai. E eu entendo, queridos, que essa deve ser a nossa experiência. Não há e jamais haverá restauração se permanecermos, por causa do nosso pecado, distantes da casa do Pai. Era plano de Deus que Judá fosse o líder da casa de Jacó. Era plano de Deus que ele não vivesse entre os cananitas e como um dos cananitas. Ele deveria viver como um dos filhos de Israel, escolhidos e separados para a glória de Deus. E ao retornar para o convívio da casa do pai, ele desceu ao Egito representando os irmãos. E na segunda vez que eles estão ao Egito, José percebeu que a restauração e a transformação havia alcançado o coração e a história deste homem. Viu ali uma trama para ficar agora com Benjamim, o filho que havia tomado o posto de filho amado após José, aos olhos de Jacó, ter sido morto. E no momento em que os homens de Davi demonstram o desejo de prender Benjamim, o filho amado, olha só o que a Bíblia nos diz em Gênesis 47, verso 7. Aliás, Gênesis 44, verso 33. 44, verso 33. Diante desta cena, Judá se apresenta
faz a defesa de seus irmãos. E quando ele percebe que não tinha jeito, alguém precisaria ficar preso. E este não poderia ser Benjamim. O texto diz: agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. No capítulo 37, ele disse aos irmãos: vamos vender José. No capítulo 34, diante de uma possível prisão de Benjamim, ele disse: que eu fique no lugar. Eu não posso ferir o coração do meu pai. Judá precisou experimentar a lama, o poço, o fundo do poço em sua vida, para desejar nunca mais ferir o coração do pai. Ele sabia, na altura de sua maturidade, o que um pai sente quando um filho falece ou um filho se perde. Ele não queria mais causar no coração do pai tamanha dor. De tal maneira que Judá age como um tipo de Cristo nesta história. Ele toma o lugar de Benjamim e ele diz: importa que eu fique preso e que Benjamim seja solto e liberto. Queridos, essa é a história da redenção. Nós não merecemos, mas Deus se colocou em nosso lugar para que nós pudéssemos ter a liberdade. Aqui nessa história, neste capítulo, neste momento, José, que se relembrava de sua história, que relembrava sua história, e que lembrava daquele capítulo trágico, onde Judá deu a ideia de vender a ele. José percebeu: Judá, de fato, mudou. Dessa história trágica, Deus construiu uma linda história no povo de Israel. Porque mais adiante, no capítulo 47, mostra que depois a família de José foi para o Egito. No capítulo 47, verso 7, diz que trouxe José a Jacó, o seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus transformou a tragédia da história de José e Judá em uma bênção na vida de Faraó e de todo o Egito. O homem mais poderoso da terra naqueles dias passou a conhecer quem era Deus e foi abençoado pelo representante de Deus naquele momento. Até que finalmente, o último capítulo dessa história, no capítulo 49 do livro de Gênesis, no verso 8 e o verso 10, a Bíblia registra a última bênção de Jacó para os seus filhos. Jacó já estava velho, avançado de dias. Ele profere uma bênção especial sobre a vida de cada um dos seus filhos. E neste momento, ao chegar em Judá, Jacó profere estas palavras que eram profecias sobre a vida daquele homem. E o texto diz: Judá, palavras de Jacó: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O verso 10 é uma profecia que Jacó faz sobre a vida de Judá, que da linhagem de Judá viria o rei dos reis, aquele que governaria não apenas esta terra, mas o universo com o seu cetro. E pelos séculos dos séculos estabeleceria a sua autoridade sobre esta terra e sobre todo o universo. Queridos, se eu e você fôssemos escolher alguém para participar da linhagem
da história do Messias e dos maiores reis de Israel, eu tenho dúvidas que nós jamais escolheríamos alguém como Judá. Alguém que protagonizou uma história tão triste, ou algumas histórias tristes em sua biografia. Alguém que não era merecedor da graça, mas de 2 filhos, de um relacionamento imoral. Saiu então Pérez, que segundo a genealogia de Cristo Jesus, em Mateus capítulo 1, Pérez, assim como Tamar, fazem parte da genealogia de Cristo Jesus, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Queridos, eu conheço um Deus que muda histórias, eu conheço um Deus que reescreve as páginas da nossa vida. Quem sabe você esteja precisando de uma intervenção especial deste Deus, nesta hora, e a partir de hoje, ao longo de toda a sua vida. Deus está à sua disposição para reescrever a sua história. E assim como Ele colocou Pérez, um menino que nasceu de uma relação imoral, assim como Ele colocou Tamar, assim como Ele exaltou a Judá, não para a glória de Judá, mas para a glória do nome de Cristo Jesus, assim Ele pode realizar em sua vida. Judá não merecia ser lembrado como aquele que deu origem à casa de Davi, como aquele que deu origem à casa de Salomão, como aquele que deu origem ao Messias, o Rei dos reis, o Messias encarnado, a linhagem do Messias. Ele não merecia, mas queridos, a graça de Cristo não é sobre nós, a graça de Cristo é sobre a bondade do Pai. Mas para que haja restauração, para que a sua história seja reescrita, você precisa se arrepender. Você precisa confessar os seus pecados como Judá, para que você se coloque no caminho da restauração do Senhor. Eu não tenho dúvida de que Deus deseja colocar cada um dos seus filhos que aqui estão na genealogia de Cristo Jesus. Porque Romanos 8, verso 17 diz que eu e você somos herdeiros. E porque somos herdeiros e filhos de Cristo Jesus, temos acesso à bênção e à salvação que o Senhor nos dá e promete a cada um de nós. Você é filho de Deus, ainda que tenha capítulos tristes em sua vida, porque não é sobre você, é sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Judá, um filho da vergonha, marcado e manchado por pecados tristes, mas se tornou um herdeiro da glória pelos méritos de Cristo Jesus. Esta é a obra que Cristo deseja fazer na sua vida e na minha vida. Se coloque nas mãos de Cristo. Experimente o arrependimento e a confissão, e você verá as lindas páginas que Deus escreverá em sua história e em sua vida. Nós vamos cantar uma música agora. O Lovic vai cantar, e quem souber pode cantar junto. É a música que fala sobre a bondade de Deus. Vamos relembrar uma vez mais, através desta canção, que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Ele tem sido fiel aos seus filhos. Demonstre a ele a fidelidade através de sua vida. E certamente você estará no livro da vida. Porque você é filho comprado por preço de sangue.
cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, Cante ao Senhor, declare Ele. em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Você que reconhece que é alvo deste amor e desta bondade, coloque-se em pé neste momento, vamos orar. Romanos 5:20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que essa graça de Cristo que foi abundante na vida de Judá, na vida de Tamar, seja abundante na sua e na minha vida. Senhor, nós louvamos o teu santo nome, porque tu és digno, tu és misericordioso e tu és tão bom para nós. Pai, a tua palavra não omite o pior do homem ou o pior dos homens, mas a tua palavra destaca e nos mostra o melhor de Deus. Nós queremos olhar para ti, porque quando olhamos para nós, não enxergamos como alcançaremos a salvação. Mas como Lutero um dia disse, quando olhamos para ti, não compreendemos ou não enxergamos como iremos nos perder.
porque o teu amor nos persegue, a tua graça nos alcança. Assim como o Senhor alcançou Judá, assim como o cetro não se apartou da linhagem de Judá até que o Messias, o Rei dos Reis, veio, alcance, Pai, com teu amor e a tua bondade a vida dos teus filhos. Cada um que aqui está conhece os capítulos sombrios de sua vida. Se o passado não pode ser alterado, Pai, mude o nosso presente e o nosso futuro. Nos inclua, Pai, na genealogia do Rei dos Reis, no livro da vida, para que possamos adentrar a Canaã celestial muito em breve, assim como Judá e Tamar lá estarão. Nos abrace com teu amor e não permita que os nossos pecados nos afastem da casa do Pai, porque o teu plano é para que estejamos perpetuamente vivendo na presença do Pai, porque na casa do Pai há restauração, na casa do Pai há libertação, na casa do Pai há salvação. Nos despeça com a tua paz, na certeza de que tivemos um encontro restaurador com o Senhor. No nome sagrado de Cristo Jesus oramos. Amém.